Bem, continuando aqui na terceira questão, agora ele diz o seguinte: Paraná, o maior produtor de trigo do Brasil em 2016, será representado no gráfico abaixo pelo estado A, enquanto Mato Grosso, o maior produtor de soja de 2016, será representado pelo estado B. Então, aqui no estado A, a gente tem o Paraná. No estado B, aqui a gente tem Mato Grosso. Tranquilo. Aí ele diz: como podemos observar, os gráficos abaixo representam a produção relativa de grãos de cada um desses estados. Sendo assim, a produção de trigo do estado do Paraná corresponde a que porcentagem da produção de grãos desse estado? Essa questão aqui é bem tranquila, certo? O gráfico abaixo aqui só informa dois tipos de grãos no estado do Paraná. A gente tem aqui claramente que o trigo é representado aqui por 4, ele representa 4 quintos aqui de todos os grãos. 4 quintos aqui de todos os grãos é a mesma coisa que 0,8, que por sua vez é o mesmo que 80 sobre 100, que é 80%, certo? Uma questão bem tranquila. A resposta dela aqui vai ser o item E. Vamos aqui para a quarta questão. Na questão número 4, ele diz que, em virtude da grande escassez de água no estado do Ceará, foi decidida uma reunião do condomínio do edifício Castel Gandolfo, e ele diz que a construção de uma nova cisterna vai ser feita a fim de aumentar o volume de água armazenada. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com altura de 2 metros e diâmetro, com altura de 3 metros, melhor dizendo, e diâmetro de 2. Então vamos catalogar aqui que a altura dessa cisterna aqui H é igual a 2 metros, e o raio, que eu vou chamar R1 aqui, da cisterna 1, que é a cisterna que eles já têm aí construída, é igual a 1 metro. Eu estou colocando que o raio é 1 metro porque o raio é a metade do diâmetro, o diâmetro é 2. Ele diz que ficou decidido que a nova cisterna deverá armazenar 81 metros cúbicos. E ele diz que vai manter o mesmo formato e a mesma altura da atual. O que ele vai ter que mudar então é o raio. E ele pergunta aqui qual deve ser o aumento no raio da nova cisterna para atingir o volume desejado. Tudo bem. A gente sabe que o volume da nova cisterna vai ser o volume de um cilindro. Ele diz que vai ter que dar igual a 81 metros cúbicos. Por sua vez, o volume do cilindro é a área da base, que é um círculo, portanto, a área da base é π vezes r ao quadrado, vezes a altura, né? A área da base vezes a altura da altura do cilindro. A altura ele fala aqui para a gente que vai ser a mesma, né? Ele diz que vai manter a mesma altura, então a altura vai ser a mesma, que é h, né? Por fim, ele ainda pede para a gente utilizar na questão aqui o π igual a 3. Então, isso aí tem que implicar que 81 é igual a 3 vezes r ao quadrado. Desculpa, a altura aqui nesse caso é 3 metros, certo? 2 é o diâmetro, né? A altura é 3. Desculpa, pessoal. E fala que a altura da antiga é 3. Portanto, na realidade, aqui eu tenho que a área da base vezes a altura aqui é πr ao quadrado vezes 3. Então, aqui vai dar π, que ele pediu para considerar ser 3, vezes r ao quadrado vezes 3. Portanto, o r ao quadrado aqui vai dar 9r ao quadrado, né? Esse 3 vezes 3 aqui vai ter que dar igual a 81. Por fim, aqui a gente tem que o r ao quadrado tem que ser igual a 81 dividido por esse 9 aqui, que é 9. A gente só vai considerar o resultado positivo aqui, que dá r igual a 3, quando a gente aplica a raiz quadrada em ambos os lados. Então, o raio tem que ser igual a 3. Muito cuidado para não marcar que a resposta aqui é 3, certo? De uma vez. Porque o que ele pede na questão é qual deve ser o aumento no raio. Então, nota que o raio inicial, o raio da primeira cisterna que eles tinham era 1 metro. O novo raio agora é
3 metros. Portanto, o aumento aí, nesse raio, vai ter que ser igual a 3, que é o novo, menos 1. O aumento tem que ser de 2 metros. A resposta dessa questão é o item C de casa. Tranquilo, hein? Beleza. Foi a quarta questão aqui, vamos para a quinta. Na quinta questão ele diz o seguinte: olha, um posto de combustível inaugurado recentemente em Fortaleza usa tanque subterrâneo que tem forma de cilindro, circular na posição vertical. Ele informa aí para a gente que o tanque está completamente cheio, com 42 metros cúbicos de gasolina e 30 metros cúbicos de álcool. Então, a gente sabe que na realidade o volume completo desse tanque aí é 42 mais 30, então é 72 metros cúbicos. 72 metros cúbicos é o volume completo desse tanque. Por outro lado, o volume de um tanque ele pode ser expresso, mais uma vez eu digo aqui, como sendo o volume desse tanque cilíndrico, ele pode ser expresso como sendo a área dessa base, que é π vezes o R ao quadrado, vezes a altura. O R a gente não sabe quem é, mas a altura sim. Ele fala que a altura desse tanque é 12. Portanto, a gente pode concluir aqui que o πr ao quadrado tem que ser igual a esse 72 e dividido por esse 12 aqui. Então, πr ao quadrado dá 6. Tranquilo. A gente guarda esse resultado aqui e vamos continuar fazendo a argumentação aqui para a gente resolver essa questão. Se a gente for colocar o volume de um cilindro como sendo uma função da altura, eu sei que o volume como função da altura pode ser expresso pela formulação π vezes o R ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Ele pediu para a gente na questão só a altura da camada de gasolina. Eu sei que o volume de gasolina é 43 metros cúbicos. Portanto, se eu puser aqui 43 metros cúbicos, eu vou descobrir qual é a altura da gasolina, porque essa formulação aqui, mais uma vez eu destaco, ela me fornece o volume como função da altura. Então, eu tenho aqui 42 metros cúbicos, melhor dizendo, de gasolina. 42 metros cúbicos aqui de gasolina tem que ser igual a π vezes R ao quadrado vezes a altura. Ora, mas a gente sabe que, por essa formulação que a gente fez agora há pouco, que o πr ao quadrado é igual a 6. Portanto, a gente sabe que 42 tem que ser igual a π vezes esse r ao quadrado aqui, que a gente vai trocar por 6, vezes a altura. E aí a gente conclui que a nossa altura é 42 dividido por 6, então essa altura aqui tem que ser igual a 7 metros. A resposta dessa questão aqui é o item B de bola, certo? Beleza? Essa aqui que a gente acabou de fazer foi a quinta questão, a gente vai para a sexta agora, certo? Vamos lá, a sexta questão diz: o João estava com a família no Caribe nas suas férias de julho e eles estavam hospedados no hotel na ilha A e desejavam conhecer a ilha B. João sabia que se alugasse uma lancha e partisse nessa direção, nordeste 40 graus, aí ele ainda explica que isso significa que é 40 graus a leste da direção norte, contados a partir do norte, eles iam estar na ilha B em 30 minutos. A família alugou uma lancha e no dia seguinte partiu às 8 da manhã em direção à ilha, navegando em linha reta. Às 8h30, eles constataram que não haviam chegado na ilha B. Foi então que João verificou que sua bússola, ele pede para a gente ver a figura abaixo aqui,
que haviam navegado, por engano, na direção noroeste a 70 graus. E ele pergunta o seguinte: a partir da localização atual, em que direção a família deve seguir em linha reta para chegar à ilha B? Tudo bem, vou tomar aqui essa bússola, colocar ela aqui um pouquinho mais embaixo para a gente argumentar aqui como é que a gente resolve essa questão. Olha, eu vou assumir por hipótese que essa bússola vai ser posicionada aqui, o centro desse sistema de coordenadas vai ser justamente na ilha A. Então, o centro de coordenadas aqui na posição 0, 0 está na ilha A. Aí eles queriam ir para a ilha B, como foi informado na questão. E a gente sabe que se eles fossem nessa direção nordeste a 40 graus, eles estariam na ilha B em 30 minutos. Tudo bem. Então, observe o seguinte: cada tracinho desse aqui representa uma variação de 10 graus. Então, partindo do norte e indo para o leste aqui, eu tenho 10, 20, 30, então 40 graus é exatamente essa posição aqui. Então, se eles fossem 40 graus nordeste, eles chegariam na ilha B em 30 minutos. Então, vamos representar uma figura aí para destacar isso que a questão informou para a gente, certo? Se eles fossem aqui a 40 graus nordeste, eles chegariam aqui, eu vou fazer uma marcação e eu vou supor aqui que eles chegariam aqui nessa ilha B em linha reta em 30 minutos, tranquilo. Mas o que eles fizeram na realidade foi percorrer em linha reta durante 30 minutos, já que eles saíram 8 e chegaram 8h30, a direção noroeste 70 graus. Então, ao invés de ir para B aqui, eles vieram a noroeste 70 graus. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, noroeste 70 graus é essa posição. Eles percorreram uma linha reta aqui, 70 graus a noroeste. Aí, observem o seguinte: já que eles percorreram exatamente meia hora em linha reta, então eu destaco para vocês que essa distância aqui do A para o B tem que ser igual a essa distância que eles percorreram, porque ambas são distâncias em linha reta com a mesma lancha em 30 minutos. Então, eu vou chegar aqui e dizer que a posição que eles atingiram é uma posição C aí, e a pergunta que ele faz é a seguinte: a partir da localização atual, que é essa C, que é onde eles estão, em que direção a família deve seguir em linha reta para chegar à ilha B? Tranquilo, olha. Então, partindo de C aí, eles têm que ir em linha reta e eles têm que atingir a ilha B aqui. Tranquilo. Perceba então o seguinte: esse ângulo interno aí, a gente vai ter, esse ângulo aqui em questão, ele é um ângulo de 40 graus a nordeste, e esse ângulo aqui é um ângulo de 70 graus a noroeste, porque a questão nos deu esses ângulos aqui. Portanto, esse ângulo completo aqui é 70 mais 40, então esse ângulo aqui é um ângulo de 110 graus. Beleza? Note ainda que esse triângulo em questão aqui, ele é um triângulo isósceles. E esse lado aqui é igual a esse. Então, já que ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base aqui devem ser iguais. Tem que ser iguais. Então, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo arbitrário tem que ser igual a 180 graus, a gente sabe que 2 vezes alfa mais 110 tem que ser igual a 180. A soma dos ângulos internos desse triângulo, 2α mais 110 tem que ser igual a 180 graus. 2α aqui, quando a gente puser esse 110 aqui no segundo membro, ele vai subtrair o 180, então o resultado é 70. E por fim, a gente descobre que o alfa é 70 dividido por 2, 35 graus é o valor do alfa em questão.
Para auxiliar a gente aqui na resolução final, eu tenho que considerar o seguinte, olha, tenho que considerar basicamente que eu vou colocar uma bússola aqui semelhante a essa e ele pergunta esse ângulo aqui que eu tenho que ir para ir em linha reta e chegar em B. Para eu conseguir descrever exatamente isso aí, para me auxiliar, eu vou partir aqui e colocar duas retas horizontais. Essa primeira reta aqui e essa segunda reta horizontal aqui, para me auxiliar na construção desse ângulo. E observem o seguinte agora. Esse ângulo aqui, se você percorresse ele completamente até chegar nesse segmento, seria um ângulo de 90 graus, seria um ângulo reto. Esse ângulo aqui é de 70 graus. Então, o que está faltando aqui para dar igual a 90 graus é exatamente 20 graus. Esse ângulo aqui, ele é alterno interno a esse ângulo aqui. Portanto, esse ângulo também é de 20 graus. Perfeito. Ainda destaco que eu sei que esse alfa é um ângulo de 35 graus. Já tem 20 graus aqui, portanto, o restante tem que ser igual a 15 graus. Então, 15 graus tem que ser esse ângulo. Se a gente considerar que a gente vai viajar 15 graus partindo dessa horizontal aqui, eu vou colocar exatamente essa figura aqui na própria bússola para que guie a gente em relação a qual direção a gente tem que ir, de modo que a gente chegue em linha reta de C, partindo de C até B, certo? Então, olha, se eu colocar aqui isso aqui na bússola em questão, perceba que a gente tem o seguinte, o ângulo aqui de 15 graus, ele vai ser, para eu ir nesse ângulo de 15 graus, na realidade, se eu puser a bússola, eu vou de norte para leste, e a gente vai contar aqui literalmente, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mais 5 graus aqui. Então, a gente vai ter que ir a 75 graus, partindo do norte e indo para leste. Então, a resposta dessa questão aqui vai ser o item A. Beleza.